Você já olhou o relógio e viu 11:11? Ou talvez se deparou com a mesma sequência numérica diversas vezes no mesmo dia, em placas de carro, em recibos, em números de telefone ou até mesmo nos seus próprios sonhos. Não, isso não é coincidência. E por mais que o mundo racional tente reduzir isso a acaso ou padrão mental, o universo opera com inteligência, precisão e propósito. Quando você começa a ver os mesmos números com frequência, é como se os bastidores da realidade estivessem tentando enviar um sinal, um alerta cósmico vindo de reinos invisíveis, de esferas onde a lógica humana não alcança, mas a alma reconhece instantaneamente. As antigas escolas de mistério já sabiam que os números não eram apenas símbolos matemáticos. Eles eram vibrações, frequências vivas, mensagens condensadas da inteligência superior. O número 1, por exemplo, era visto como o ponto de origem, o início de tudo. O número 2 representava o espelho, a dualidade, o encontro com o outro, e assim por diante. Cada número carrega uma assinatura energética, e quando essas assinaturas começam a se repetir ao nosso redor, é como se o universo estivesse nos chamando de volta à consciência, à presença, à escuta. Os números são portais, e eles só se abrem quando o observador, você, está desperto o suficiente para notar. Não se trata de superstição, trata-se de sincronicidade. Carl Jung já falava disso. Acontecimentos que se conectam não por causa e efeito, mas por significado. E quando o significado é profundo demais para ser ignorado, ele se repete até que você pare, respire e se pergunte: o que isso está tentando me mostrar? Ver os mesmos números não é aleatório. É uma batida cósmica ecoando dentro do tempo linear. Um lembrete de que existe uma inteligência maior conduzindo tudo e que essa inteligência está te chamando de volta para o seu centro. É como se os números fossem uma linguagem universal que atravessa culturas, religiões e eras. Os antigos pitagóricos, por exemplo, consideravam os números como a base de toda a criação. Para eles, tudo o que existe é uma manifestação da harmonia numérica. No taoísmo, o número 3 representa o equilíbrio entre céu, terra e ser humano. No Antigo Egito, o 7 era um número sagrado, usado em iniciações e rituais de transição espiritual. Já entre os essênios, certos números eram entoados como sons sagrados em cânticos de cura. E veja, você pode nunca ter estudado numerologia ou lido sobre isso, mas quando esses números começam a aparecer e repetir, você sente. Algo em você reconhece. E é aí que começa o chamado, porque esses números não aparecem por acaso. Eles aparecem quando sua alma está pronta para receber uma nova orientação, um novo passo, um novo ciclo. O número 111 pode estar te dizendo: acorde, você está alinhado com o seu propósito. O 222 pode sussurrar: confie, tudo está se encaixando. O 333 pode gritar: você está cercado por guias espirituais agora mesmo. Cada sequência carrega uma vibração específica e, mais do que isso, uma mensagem viva. E a pergunta não é se os números são reais, mas você está disposto a escutá-los? Porque quando o universo começa a falar contigo dessa forma, não é porque ele quer te entreter, é porque ele quer te transformar. Cada vez que você vê uma sequência repetida de números, um ciclo de energia é ativado. É como se uma porta vibracional se abrisse entre os mundos visível e invisível, revelando a você que existe mais entre o céu e a terra do que a mente comum é capaz de compreender. Esses números não estão apenas ali fora. Eles são reflexos do seu estado interno. São espelhos vibracionais que o universo posiciona à sua frente, como lembretes, como alertas, como toques de despertar.
Mas para entender isso com profundidade, você precisa abandonar a pressa, precisa sair do modo automático e começar a observar o que está tentando emergir por trás desses padrões. Pense nisso. Você começa a ver 444 todo dia, no horário, no total de visualizações de um vídeo, na conta do mercado. A princípio, você acha curioso. Depois de alguns dias, começa a ficar frequente demais para ser ignorado. Nesse momento, não é apenas a mente racional que entra em cena, mas a alma. E se você silenciar por um instante, sentirá. Sentirá que aquilo não está vindo de fora para dentro, mas de dentro para fora. O universo não está tentando te convencer de algo. Ele está respondendo à vibração que você mesmo começou a emitir. E quanto mais alinhado você está com seu propósito, mais claros esses sinais se tornam. Nas tradições esotéricas, os números repetidos são considerados códigos de ativação. Eles são sequências que desbloqueiam camadas de percepção dentro do seu campo energético. E por isso, quando você os vê, não deve apenas anotar ou ficar curioso. Deve pausar, respirar fundo e perguntar: o que dentro de mim está tentando nascer agora? Porque os números são apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro movimento acontece dentro de você. E é por isso que tantas pessoas relatam profundas mudanças em suas vidas após começarem a notar e respeitar esses sinais. Novos caminhos se abrem, antigos padrões se desfazem, intuições ficam mais fortes. Mas atenção, os números não são uma garantia de que tudo vai dar certo magicamente. Eles são convites. Convites para se alinhar com algo maior, para sair da luta mental e entrar no fluxo do sentir. E é nesse ponto que muitas pessoas perdem a profundidade do processo. Elas veem os números, mas continuam ignorando o que sentem, continuam no automático, continuam se desconectando, e por isso os sinais se repetem, se intensificam, até que a alma não tenha mais como evitar o chamado. Porque esses números não estão apenas dizendo olhe para fora, eles estão dizendo olhe para dentro. E é nesse momento que tudo começa a mudar. Porque quando você reconhece que está sendo guiado, algo dentro de você relaxa. E ao relaxar, você abre espaço para que o invisível se torne visível. Você começa a viver em sintonia com a sincronicidade. E isso muda tudo. As decisões ficam mais leves, as dúvidas se dissolvem, as respostas vêm antes mesmo das perguntas. Você entra em um estado de confiança sutil, mas profundo. E a vida começa a conspirar a seu favor, não porque você fez tudo certo, mas porque finalmente passou a vibrar em harmonia com o que é verdadeiro. Se você está sentindo que essa mensagem chegou em um momento certo na sua vida, isso não é coincidência, isso é sincronicidade. E se esse vídeo fez sentido para você até aqui, talvez seja o momento de dar um passo além. Eu quero te fazer um convite diferente, um convite que não vem do algoritmo, mas da alma. Se inscreva neste canal não só para acompanhar conteúdos, mas para se lembrar junto com a gente daquilo que é eterno em você. E mais, nos comentários, deixe um número que se repete na sua vida. Pode ser o 111, o 777, o 1010. Compartilhe sua sequência e sua sensação ao vê-la. Isso ajuda você a ancorar essa energia e ainda pode iluminar o caminho de outras pessoas também. Nos ensinamentos esquecidos das civilizações antigas, os números eram vistos como seres vivos, portadores de consciência própria. Não como algo que o ser humano criou, mas como algo que o ser humano descobriu. Assim como as notas musicais existem na natureza antes de serem escritas em partituras, os números também estão no DNA do universo, ecoando em cada padrão, ciclo e estrutura. Quando você começa a enxergar essas sequências com olhos diferentes, você não apenas vê números repetidos, você ouve um chamado da inteligência superior que rege a ordem por trás do caos,
que te encontra onde você menos espera, mas exatamente quando você mais precisa. E aqui está algo que poucos falam. O universo não envia números repetidos como um truque ou como entretenimento espiritual. Ele envia como uma resposta. E a pergunta que o universo está respondendo é a vibração que você está emitindo. Se você anda em busca de direção, de sentido, de clareza, esses números são como faróis sutis, sussurrando para sua consciência que você não está perdido, apenas desconectado do seu próprio ritmo natural. E quando você começa a escutar esses sinais com o coração aberto, percebe que está sendo guiado não por algo fora de você, mas por algo que vive dentro de você e que agora está despertando. Um dos maiores erros que cometemos é procurar lógica onde deveríamos buscar conexão. Os números não são enigmas a serem decifrados com a mente, são sinais a serem absorvidos com o espírito. O número 5, por exemplo, pode aparecer repetidamente quando é hora de mudar, evoluir, romper com o velho. O número 9 pode surgir quando é hora de deixar ir, encerrar ciclos, abrir espaço para o novo. E se você já notou que certos números aparecem justamente quando você está em conflito ou dúvida, isso não é coincidência. É o campo energético ao seu redor tentando ajustar a sua rota. O número é a seta, mas a direção é você quem escolhe. Ver os mesmos números também pode ser um lembrete direto dos seus guias espirituais, sejam eles ancestrais, mentores de outras dimensões ou sua própria alma superior. É uma forma deles dizerem: estamos aqui, estamos ouvindo, e você não está sozinho. Em momentos de dor, confusão ou perda, muitos relatam ver números como 222 ou 444 com intensidade, como se algo invisível estivesse segurando sua mão por dentro, dizendo: continue, confie. E é essa presença invisível que mais nos fortalece, mesmo quando não conseguimos explicar. Porque no fundo, não é sobre entender, é sobre lembrar. E é nesse ponto da jornada que os números se tornam mais do que símbolos, eles se tornam aliados. Você começa a andar pela rua mais atento, a olhar o relógio com mais intenção, a perceber que os sinais estão em todo lugar, não porque você forçou, mas porque finalmente está pronto para receber. A inteligência cósmica nunca parou de falar com você. Só estava esperando que você aprendesse a escutar com outros sentidos, com o corpo, com o coração, com a alma. E agora, se me permite, eu quero te convidar a uma breve prática. Feche os olhos por um instante, respire fundo e lembre-se da última vez que viu um número repetido. Onde você estava? O que estava sentindo? Qual foi a primeira coisa que veio à sua mente naquele momento? Agora, em vez de tentar explicar, apenas sinta. Sinta a mensagem que estava por trás daquele momento. Porque às vezes o que parece um número é na verdade uma resposta que sua alma já estava pedindo há tempos. Chega um ponto em que os números deixam de ser apenas sinais externos e passam a se tornar espelhos internos. Você percebe que aquilo que tanto procurava como sinal, na verdade, estava apontando para uma transformação que precisava acontecer em você. Ver os mesmos números não é apenas uma confirmação do caminho. É um lembrete de que você é o caminho. A partir do momento em que você começa a se alinhar com as mensagens que esses códigos carregam, algo sutil muda. Você deixa de ser alguém que busca respostas e se torna alguém que incorpora a sabedoria. Você para de perguntar o que isso quer dizer e começa a viver a resposta. Esse é o ponto mais profundo da jornada. Compreender que os números são uma ponte. Eles ligam o mundo linear ao mundo sutil, o visível ao invisível, o mental ao espiritual. E atravessar essa ponte não significa acumular conhecimento, mas sim mudar sua vibração. É quando você deixa de apenas notar o 111 e começa a viver com intenção.
Quando você vê o 333 e sente imediatamente que está cercado por apoio, mesmo sem ver com os olhos físicos. Quando o 555 aparece e você aceita a mudança com coragem em vez de medo. Isso é consciência viva. E isso é o que a inteligência cósmica deseja para você. As escolas de sabedoria ancestral sempre ensinaram que os sinais são parte do processo de despertar. Mas o despertar só acontece quando você age em harmonia com esses sinais. De nada adianta ver números e continuar vibrando na dúvida, no medo ou na resistência. O campo quântico não responde à curiosidade superficial. Ele responde à coerência vibracional, à entrega, à fé incorporada. E é aqui que a verdadeira alquimia começa. Porque você deixa de esperar os sinais e passa a ser o próprio sinal. Seu estado, suas escolhas, sua presença passam a irradiar a mesma vibração das mensagens que você vê nos números. Por isso, se os mesmos números estão aparecendo na sua vida, não resista. Observe, sinta, acolha. Eles podem estar dizendo que é hora de mudar, de confiar, de soltar, de expandir. Eles podem ser lembretes de que você já está mais conectado com o invisível do que imagina. E mais do que isso, eles podem estar convidando você a lembrar do seu papel nessa dança cósmica. Você não está aqui por acaso. Está aqui porque algo dentro de você está pronto para despertar. E os números, como antigos mensageiros, estão apenas acendendo as luzes do seu próprio caminho. E antes de encerrarmos essa jornada juntos, eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade que está florescendo aqui. Um espaço de almas despertas, corações atentos e espíritos em busca de sentido. Se esse vídeo ressoou com você, inscreva-se no canal Alquimia Ancestral. Mas não se inscreva apenas por hábito. Inscreva-se como quem diz sim a uma nova etapa da sua jornada. E nos comentários, compartilhe sua experiência com os números. Qual sequência aparece para você? Qual sensação ela traz? Que mudanças começaram a surgir depois disso? Este espaço não é feito de algoritmos. É feito de presença. E sua presença aqui é sagrada. Se quiser, também deixe uma sugestão de tema que você gostaria de ver por aqui. Juntos, podemos criar um campo ainda mais forte de sabedoria e despertar. E antes de sair, olhe os 2 vídeos que estão na tela. Eles foram escolhidos para continuar essa conversa dentro de você, para aprofundar ainda mais esse mergulho no que é sagrado, no que é verdadeiro. Eles são extensões deste caminho, talvez respostas para perguntas que você ainda nem formulou. Gratidão por caminhar comigo até aqui. Que você continue vendo, sentindo e vivendo os sinais com coragem e beleza, porque no fim das contas, os números são apenas o começo. O verdadeiro milagre é você. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.